Falar sobre a obra de um autor muitas vezes nos leva a querer entender quem ele era em vida. Por vezes esse autor pode ter opiniões que vão discordar do que mandam as regras sociais do nosso tempo, ou por vezes ele pode ter apenas opiniões que se diferem em cunho político, e então as pessoas separam a obra do autor e leem. Porém, quando a opinião política de um autor, ou suas opiniões, seja elas quais forem, transgridem a obra e façam com que as suas publicações e com que os seus trabalhos sejam banidos, é impossível não avaliar um sem o outro. E, partindo desse pressuposto, eu hoje trago uma resenha do Eternauta 1969, este belíssimo quadrinho argentino, publicado em 2019, se não me falha a memória, pela editora Comic Zone. O Eternauta 1969 já é um remake de um outro quadrinho que também se chama Eternauta, porém de 57. Osterheld, o autor, passou um tempo trabalhando em outras coisas, quando, a convite de uma revista, decide fazer o remake deste quadrinho em um formato menor e com uma história um pouco mais modificada. Tá? Então, falar do Eternauta é falar diretamente do Osterheld. Na história do Eternauta 1969, a gente acompanha um personagem, chamado Juan Salvo. E o Juan Salvo recebe a visita de um viajante do tempo. Então nós vamos conhecer o personagem, que é o viajante do tempo, que é o Juan Salvo, me confundi, e a história de quem ouve a notícia. Enquanto isso, nós somos transportados para um outro tempo, a gente não sabe no começo se é futuro ou é presente, em que uma nevasca atinge a cidade da Argentina. O personagem Juan Salvo fica isolado com a sua família e mais alguns amigos dentro de casa, e qualquer pessoa que tenha contato com essa nevasca instantaneamente morre. Já partindo desse pressuposto, a gente consegue fazer algumas analogias diretamente de opiniões políticas do autor. O Eternauta 1969 foi lançado no dia em que a Argentina entrava sobre uma lei marcial, como foi notificado no Brasil. Afinal, o Brasil não podia usar a palavra ditadura, porque aqui também nós não estávamos em um momento de paz e amor. Então, o Eternauta, desde a sua primeira publicação, enfrentou e refletiu, como um espelho muito bem feito, o seu mundo daquele momento. Os personagens, então, tentam sair das suas casas, tentam buscar mantimentos e tentam entender o que está acontecendo naquele mundo ao redor deles. A gente vai descobrir que aquela nevasca foi induzida por uma invasão alienígena, em que os países do mundo entregaram a América do Sul e a América Latina como um todo para uma espécie de alien mais desenvolvido, né? E eles vão usar a América Latina e a América do Sul como celeiro para seja lá o que for, e os demais países do mundo ficam em acordo em não serem tocados. Desde então, desse momento, a gente pode fazer uma clara analogia com a questão da seviência e a questão dos outros tomando conta da América Latina como um todo durante as ditaduras do século XX, século XXI. E então a gente vai passar por esses momentos, a gente vai conhecer as espécies que dominam o nosso território, mas principalmente a gente vai entender que aquelas espécies, elas não são as únicas que chegaram até nós, e que muitas vezes elas servem a um inimigo maior. Você vê uma espécie de alienígena que está tomando conta da Argentina, mas essa espécie já serve a outra. Tá? Então, eles não sabem a quem servem. Eles são mandados por eles. Quem são eles? São os militares estadunidenses? São os militares soviéticos? Quem são eles? E por todo esse percalço a gente vai passando por uma trilha de morte e de luta por sobrevivência. De luta pelo mínimo que o ser humano merece em vida. O Osterheld, o autor da obra,
pertence a um número de 30 mil pessoas que desapareceram durante a ditadura argentina. Ele e suas 4 filhas, 2 grávidas, tá? Toda a obra dele e toda a vida, ele trabalhou efetivamente contra as ditaduras e contra as repressões sociais que aconteciam no momento. Então, quando a gente volta para o Eternauta e vê personagens que saem de suas casas em meio a um ataque nuclear, por assim dizer, para conseguir o mínimo de sobrevivência, que seja um mantimento, e não ter a sua existência negada, nós acompanhamos paralelamente o que acontece em uma Argentina fragilizada, com uma ditadura no poder, instaurada por um outro país que está por trás disso. Então, a analogia dos personagens morrerem ao simples toque de se exporem ao ar transmite muito do que é a dignidade humana perante a um regime ditatorial, perante ao fascismo querendo calar a sua existência. Pois, se a obra de um autor fala tão contra o fascismo que o próprio sistema e o regime tenta silenciar ela, é porque alguma coisa está muito errada nessa história inteira. E não só silenciar, matar. Então, a cargo da arte fica o expressionismo do Brecht, né? Um surrealismo sombrio, impiedoso, que transgride e conversa com o roteiro da obra, tá? Vai ficar passando umas imagens aí para vocês verem desse quadrinho aqui, em que muitas vezes o escafandro e a roupagem dos personagens e a luz e o jogo de sombra que aparece durante muitos momentos conversam com a narrativa em que você não consegue mais identificar os personagens. Você olha para os homens que estão na cena e você tem que identificar qual é o Juan, qual é o Lucas, qual é o Favale, mas você não conhece. No fim, o destino inerente de todos eles vai ser a morte. No fim, cada um deles é mais um indivíduo que está lutando contra um sistema opressor que foi instaurado na sua região. No fim, cada um deles é só mais um de nós. No fim, eles são os 30 mil mortos da ditadura argentina. No fim, eles são figuras como o Padre Henrique, tá? Um padre que foi morto aqui em Pernambuco pela ditadura militar, inclusive morto próximo ao lançamento do quadrinho. E no fim, a luta pela sobrevivência transgride a obra e percorre o tempo, porque afinal o Eternauta pode ser lido sob o contexto de qualquer governo fascista, de qualquer governo que negue as necessidades mais básicas e de qualquer governo que tenha a perseguição e a instauração do medo como seu aliado. Afinal, o medo e a perseguição não foi exclusivo da ditadura argentina e não foi exclusivo, sabe, da ditadura brasileira. Governos fascistas são assim. Então é isso, tá? É uma resenha bem curta para falar um pouco da trama do Eternauta, desses personagens que tentam, nesse quadrinho curto de 60 páginas, sobreviver e ecoar suas vozes. Porque o papel do viajante do tempo no Eternauta é esse, é contar uma história, para que ela não seja silenciada. O Osterheld foi morto, mas o Eternauta ecoa até hoje. Ele foi silenciado, mas a sua história e a dos seus personagens não. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu volto com mais alguma coisa e até mais.